Fala, galera do YouTube, tudo bem com vocês? Professora Tati aqui, professora de redação. E hoje nós vamos falar um pouco a respeito da questão da dissertação, o que nós precisamos saber sobre ela. E um dos assuntos muito perguntados por todos os alunos é a respeito do parágrafo dissertativo. É isso mesmo, gente, como desenvolver um bom parágrafo dentro daquela estrutura dissertativa. Como que a gente consegue fazer esse parágrafo, o que cada um desses parágrafos necessita. Então, essa aula é de extrema importância, principalmente para você que está começando a escrever texto agora, que está cheio de dúvidas, que não sabe como começar um texto, não sabe o que colocar no desenvolvimento, não sabe como colocar na conclusão, o que você precisa fazer para mudar de parágrafo. Então, por isso que essa aula é tão importante. Então, se você está afim de assistir essa aula, se você também é um desses alunos que está com dúvida, fique comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Chega mais aqui, então, no nosso quadro, que a gente vai falar sobre essa questão do parágrafo dissertativo. Seguinte, nós sabemos que a dissertação da redação do Enem é um tipo de texto que a gente chama de um texto em prosa. O que seria essa relação de um texto em prosa? O texto em prosa é aquele tipo de texto que ele é formado por meio de parágrafos. Nós já sabemos que uma estrutura dissertativa, ela se desenvolve por meio de introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas o que colocar em cada um desses parágrafos, como que eles são desenvolvidos, quando chega na argumentação, como que a gente vai mudar um parágrafo para o outro. Então, são algumas questões bem importantes, bem interessantes para você aprender essa questão. Vejamos. A primeira coisa que nós precisamos saber a respeito da dissertação em relação ao parágrafo, que todo parágrafo ele funciona como uma subdivisão temática. O que seria isso, uma subdivisão temática? Essa subdivisão temática, gente, é que cada um dos parágrafos dentro da dissertação, eles têm um propósito. Então, por exemplo, a introdução, que é o momento que você vai introduzir, que você vai fazer a apresentação, o desenvolvimento, que é quando você desenvolve a temática, né, que você traz os seus argumentos, que você tenta ser persuasivo, e a conclusão dentro da dissertação do Enem, que trabalha aí com a proposta de intervenção. Mas como que a gente vai relacionar esse parágrafo? Como que nós vamos construir? Primeira coisa importante para vocês entenderem é que essa subdivisão desse parágrafo, né, por isso que a gente fala de uma subdivisão temática, é como se cada parágrafo fosse um mini texto, por mais que eles tenham aí uma unidade, eles tenham uma relação com os outros. Mas imagine que cada parágrafo, ele é formado de início, meio e fim. Então, um parágrafo precisa se iniciar, ele precisa se desenvolver e ele precisa terminar. Porém, é muito importante que dentro dessa relação, um parágrafo esteja diretamente ligado a outro, essa relação. Por isso que a gente fala que nessa subdivisão temática é muito importante e concluir esses parágrafos, eles precisam assumir um determinado tipo de unidade, ou seja, a gente vai falar de um mesmo tema, ações complementares, mas que todas que estejam intercaladas. Para que esse texto ele aconteça, é importante que haja uma coerência. Então, ou seja, não é porque cada parágrafo tem essa ideia de início, meio e fim, que eu posso começar a falar de uma coisa, de repente falar de outra e terminar falando de algo completamente diferente. Não. Todos os parágrafos, eles precisam ter uma lógica, eles precisam ter um ligamento. Uma dica até estratégica para você que está começando a escrever texto, é que quando você terminar de desenvolver o seu texto, que você observe o seu parágrafo de conclusão e perceba se seu parágrafo de conclusão ele respondeu à sua introdução. Daí, então, a gente já encaixa nessa ideia de unidade e de coerência. E outra questão importantíssima, além da unidade, da coerência e dessa questão dessa relação é a questão da ênfase, né? Então, cada parágrafo, ele tem uma ênfase voltada num assunto propriamente dito. Então, a gente tem um tema, dentro desse tema, a gente vai tendo aí as subdivisões do parágrafo, certo? Então, essas palavrinhas aqui, elas são bem importantes para a construção do texto e que vocês entendam. Por mais que nós falamos de partes separadas, elas precisam ter essa coerência, essa unidade e assim por diante.
essa subdivisão temática, como que ela vai funcionar? Como que a gente vai construir o parágrafo? O primeiro ponto bem importante é a questão do que a gente chama de ideia central, certo? Essa ideia central é aquilo que a gente chama de tópico frasal, ou seja, todo parágrafo ele é desenvolvido por meio desse tópico frasal, que é uma ideia central. Então, por exemplo, dentro da introdução, nós vamos ter como tópico frasal a ideia da tese, né? Então, o texto ele se desenvolve por meio da tese. O texto não é o primeiro parágrafo, né? Ele se desenvolve por meio dessa tese. Ou seja, qual é o seu ponto de vista? Essa tese, ela vai estar automaticamente alinhada à questão do tema, né? Então, a introdução, que é aquele momento de apresentação, então ela vai se desenvolver por meio de uma tese, até porque essa tese, automaticamente, ela vai ser retomada ao longo do texto. Quando eu chego nos parágrafos de argumentação, que normalmente a gente trabalha com argumento 1 e argumento 2, cada um desses parágrafos, eles precisam apresentar essa ideia frasal, que a gente chama de um tópico, né? Que é um tópico automaticamente que já foi citado na introdução. Então, a ideia central do argumento 1, a ideia central do argumento 2, desenvolvido em 2 tipos de tópicos. Deixa eu escrever aqui certinho. 2 tipos de tópicos. Tópico 1, tópico 2, que automaticamente foram desenvolvidos ao longo do texto. E quando a gente chega no parágrafo de conclusão, que é o final, ele é baseado aí, né, numa ideia que a gente chama de uma proposta. Então, essa proposta, né, é o que vai dar vida àquele parágrafo. Então, a gente desenvolve o parágrafo de conclusão por meio de uma proposta. Então, olha que interessante. No primeiro parágrafo, que é o parágrafo de introdução, esse tópico frasal, ele gira em torno dessa tese, desse tema. No argumento, ele gira em torno de um tópico 1 e um tópico 2, que está relacionado ao que você pensa a respeito daquela tese. Automaticamente, esses tópicos já devem ter sido pré-apresentados na introdução. E o tópico frasal da conclusão, desenvolvido por meio da minha proposta. Então, esse é praticamente o começo do meu parágrafo, certo? Depois que a gente apresenta essa ideia central, que é esse tópico frasal, que a gente mostra isso, para a gente poder entender que o parágrafo ele se desenrola por meio disso, nós vamos trazendo aí as ideias secundárias, né? Essas ideias secundárias é aquilo que incrementa, né? Que, ou seja, a parte mais importante já foi colocada. Agora eu vou fazer esse aprofundamento, eu vou trazer essa fundamentação. Então, a gente pode pensar o seguinte, que dentro da introdução, aquela ideia de apresentação dos tópicos, que são os tópicos que serão desenvolvidos na introdução, eles fazem parte desse fundamento, né? Eles estão relacionados a essa ideia de construção dessa tese, desse tema. É quando você traz uma informação a mais, você incrementa a sua introdução. Dentro do parágrafo de desenvolvimento, esses fundamentos são as comprovações, que é quando você traz um dado estatístico, uma citação, um exemplo concreto, ou seja, você traz aquela comprovação daquele tópico, comprovação da sua ideia central. É como se você estivesse provando o que você disse, certo? E na conclusão, esses fundamentos, eles vão ser baseados aí nos elementos que relacionam-se com a proposta de intervenção, certo? Então, perceba, o parágrafo ele vai ser desenvolvido por meio de uma ideia central, essa ideia principal, que é o tópico frasal. Depois a gente vai acrescentando ideias secundárias, que ele vai aprofundando, ele vai trazendo informações, esses fundamentos eles giram em torno dessa ideia central. E, por fim, a gente tem a conclusão do parágrafo, que é o fechamento do parágrafo. Esse fechamento ele pode acontecer de várias maneiras, como uma ideia conclusiva, como uma ideia de análise crítica diante de tudo que foi dito. Por isso que é bem interessante que esses parágrafos eles sejam terminados com um conectivo conclusivo. Quando você coloca um logo, um por isso, um diante disso, dessa forma, você consegue fechar o parágrafo. Ou seja, qual é o momento desse fechamento? Quando se tem uma ideia nova. Por exemplo, na introdução, ela é uma apresentação dos tópicos, uma apresentação da tese, do tema. Chegou nessa apresentação, a gente vai partir para os argumentos. Uma dúvida muito grande é quando que a gente parte do argumento 1 para o argumento 2. Quando você vai trazer uma nova ideia, um novo tópico,
certo? Porque todo o parágrafo ele gira em torno desse tópico. Daí, uma estratégia interessante é você apresentar normalmente 2 tópicos na introdução, porque essa subdivisão ela vai ficar mais fácil para você. Terminou o segundo argumento, é hora de fazer uma breve retomada, né, retomando tudo que foi dito antes e fechar o parágrafo aí com essa ideia da proposta de intervenção, contendo todos os elementos e assim por diante, certo? Bom, o que significa isso? Perceba que aqui o que a gente pode perceber que os parágrafos do texto dissertativo, eles têm objetivos diferentes, mas que eles se relacionam dentro de um conjunto. Apresentação, desenvolvimento e conclusão. Então, a gente tem essas 3 ideias. Introdução é a apresentação dessas ideias que serão desenvolvidas. Argumento 1 e argumento 2, eles se subdividem em 2 linhas, que podem ser linhas diferentes, que podem ser linhas pré-relacionadas, né? Daí a importância de se usar um primeiramente, depois se usa um em segundo plano, ou se usa um além disso e assim por diante. Outra questão importantíssima dentro desses aspectos, que todos esses parágrafos, por eles apresentarem essa unidade que eu disse aqui no início para vocês, é muito importante que eles sejam conectados. Como que eles vão ser conectados? Primeiramente, eles vão ser conectados numa questão de falar de mesmas ideias, ou seja, de um mesmo tema, e você só vai acrescentando informações novas, mas informações que estejam relacionadas com o que foi dito. Em segundo plano, é muito importante que esses parágrafos, eles tenham uma conexão estrutural, que é o uso dos conectivos para o ligamento desses parágrafos. Quando você usa um conectivo no início de cada um desses parágrafos, automaticamente você os relaciona, tá? Você tem essa relação. Daí o uso do primeiramente, um em segundo plano, quando você usa por outro lado, um além disso, um diante disso, um portanto, é essa ideia de conexão que é muito importante. Na redação do Enem, esses conectivos, eles são obrigatórios e eles trazem aí essa relação de um bom texto, que ele é conectado e assim por diante. Tudo bem? Bom, era isso que eu queria falar para vocês. Espero que a partir de agora vocês tenham esse pensamento mais crítico na construção de cada parágrafo. Não é difícil, é só ter um bom planejamento, ter boas ideias, que com certeza você vai desenvolver esse bom texto. Tudo bem? Eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado. Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, manda nos grupos de estudos que você tem, que eu tenho certeza que ele vai ajudar muita gente. E não deixe de deixar aquele like e se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não perca mais tempo, tá bom? O momento é agora. Um beijo no coração de cada um e até já!